Meu nome é Emanuel e naquela época, 1997, eu morava num bairro chamado Seminário, em Crato, no interior do Ceará. O sol por lá parece não ter piedade de ninguém. Bate duro, seco, sem vento para ajudar. De manhã, o barulho dos galos misturava-se ao chiado das rádios AM e a vida seguia num ritmo lento, como quem arrasta os dias com preguiça. Eu trabalhava de pedreiro, mas já tinha meses sem serviço. O dinheiro acabou, a geladeira virou um eco e a fé que me mantinha de pé estava desbotando, igual o reboco da parede da minha casa. Na cozinha, minha esposa, Nádia, mexia no fubá para ver se rendia um mingau para a noite. O rádio da Rádio Educadora do Cariri tocava Evidências e a voz de Chitãozinho parecia zombar de mim. E nessa loucura de dizer que não te quero, aquela música tinha tudo de lindo, menos o timing. Nádia suspirava, olhava para mim sem dizer nada. E nesse silêncio morava o julgamento que doía mais que qualquer palavra. Antes da vida me dar essa rasteira, eu frequentava a igreja de São Raimundo Nonato. Lá eu acendi vela por promessa, dei dízimo com alegria e pedi por um milagre. Que meu filho nascido prematuro saísse do hospital. Não saiu. O dia em que o médico me entregou o corpo dele, enrolado num pano branco, foi o dia em que a minha fé morreu junto. Desde então, minhas orações eram silêncio. Com o tempo, a pobreza vira hábito. A gente aprende a cuidar da esperança como quem cuida de uma ferida aberta. Não mexe, senão sangra. Eu acordava cedo mesmo sem trabalho, para não ouvir a consciência me chamando de inútil. Tomava café frio, acendia um cigarro de palha e ia para o bar do Ceará, que ficava na esquina de terra, para escutar os outros falar da vida alheia. Lá, a conversa era sempre a mesma. Política, seca ou milagre. Naquela manhã o calor estava insultante. O Ceará, o dono do bar, limpava o balcão com um pano encardido e resmungava sobre o governo que não mandava água. Foi aí que ouvi a voz de um estranho no canto, um caminhoneiro de pele vermelha, chapéu surrado, olhar de quem já tinha visto coisa demais na estrada. Ele bebia cachaça devagar, como quem saboreia um segredo. Tem coisa que o homem só acredita quando vê, disse sem olhar para ninguém. Eu ri meio sem graça, mas ele continuou. Já ouviu falar de nomes que não devem ser ditos? De mulheres que respondem quando são chamadas na hora errada? O bar silenciou. Até o ventilador velho parou de zumbir. Tem uma dela que mora lá na curva da Gameleira, disse. Quem chama por ela muda de vida. O Ceará fez o sinal da cruz, alguém riu para quebrar o clima e o caminhoneiro voltou a beber. Eu tentei rir também, mas a curiosidade ficou. O nome ficou Lilith. Nunca tinha ouvido, mas tinha um som que parecia ecoar no peito. Na volta para casa, o asfalto refletia o sol como espelho quente. Um vendedor gritava, geladinho de tamarindo. Ali eu pensava se tudo aquilo tinha sido só conversa ou um recado que me achou. Em casa, Nádia estava sentada na porta com um balde d'água lavando as roupas do menino que não estava mais ali. O vento trazia cheiro de sabão em pó e lembranças que eu não queria reviver. Ela me olhou sem força e disse, tu ainda acredita que vai melhorar? Respondi com um sorriso mentiroso. Por dentro, senti raiva do Deus que nunca me escutou. À noite, a lua parecia maior. Sentei na calçada, com um resto de cachaça no copo, ouvindo o zumbido dos insetos e as conversas dos vizinhos. Falavam de política, de futebol, de um sorteio da lotomania na televisão da casa do seu Zé. A vida deles seguia igual, e a minha parecia presa num moinho de nada. Quando a gente vive muito tempo na escassez, a mente cria ilusões para respirar. Eu pensei no que o caminhoneiro disse, como quem brinca com o fogo, sabendo que vai queimar. E se for verdade? Perguntei a mim mesmo. A palavra Lilith voltou na minha cabeça com um eco doce e amargo. Entrei em casa sem fazer barulho. Nádia dormia na rede, o rosto iluminado pela luz da televisão. Passava o rei do gado e o personagem falava sobre fé e terra. Sorri de canto. A minha terra estava seca demais e a minha fé também. Olhei para o céu pela janela. Nenhuma estrela. Pensei que Deus não morava mais aqui.
Naquela noite, sonhei com uma mulher de cabelos longos, sentada numa estrada de terra me esperando. Ela me chamava pelo nome, mas sua voz soava como vento em vidro. Acordei suando, o coração acelerado. O barulho de um grilo parecia me guiar para fora da cama. Fui até a cozinha, bebi água e me olhei no espelho. Tinha olheiras fundas, mas o que me assustou foi outra coisa. Um reflexo leve atrás de mim, como se alguém passasse por trás e sumisse. Olhei para trás, nada, mas o ar parecia mais frio. O pingente de meia-lua que o caminhoneiro me deu estava na mesa, brilhando a luz fraca da lâmpada. Deitei, mas não dormi. A mente girava num círculo de medo e curiosidade. Tentei rezar, só para ver se a alma ainda lembrava como, mas as palavras me faltaram. O silêncio foi minha resposta. E ali entendi que se Deus não falava mais comigo, talvez alguém outro falasse. Quando o galo cantou, o pingente caiu no chão sem que ninguém tocasse. O barulho foi seco como um sim. Peguei ele, olhei de perto. Um risco de ferrugem formava um desenho de lua. Senti um arrepio descendo pelas costas e pensei se não seria melhor descobrir o que estava por trás daquele nome. Às vezes o desespero fala mais alto que a razão. O dia seguinte foi igual a todos os outros. Sol demais, esperança de menos. Mas dentro de mim já tinha uma decisão que crescia sem barulho, como erva daninha no coração. Eu ia descobrir se essa tal de Lilith era mentira ou milagre. E se fosse mentira, pelo menos eu teria em quem culpar. Pelo jeito como a noite me olhava da janela, eu sentia que ela já sabia da minha escolha. O vento bateu na porta e a lâmpada piscou 3 vezes. Lá fora, um cachorro uivou como se visse algo que eu não via. O pingente na minha mão ficou morno e por um instante pensei ter ouvido um sussurro. Fraco, mas nítido. 3 da manhã. No outro dia, o sol parecia ainda mais violento. O chão estalava sob o calor e até o vento vinha quente, como se o inferno tivesse aberto a porta para respirar. Eu voltei ao bar do Ceará, sem saber bem porquê. Talvez para ouvir de novo aquela história. Talvez para tentar esquecer que ela existia. O rádio do balcão tocava um forró de mastruz com leite, e o cheiro de café forte se misturava ao da cachaça e do suor dos homens que fugiam do trabalho para beber. Seu Renato estava lá, sentado no mesmo canto como se nunca tivesse saído dali. O mesmo chapéu surrado, a mesma calma de quem carrega coisa demais na cabeça. Eu pedi um café, mas ele veio frio e a conversa quente. Voltou cedo, pedreiro, ele disse, sem me olhar, mexendo o copo. Eu tentei disfarçar, ri. A conversa de ontem ficou me rondando, falei. Aquela mulher, Lilith. Isso é reza, simpatia ou loucura? Ele levantou o olhar devagar, os olhos claros, quase tristes. Depende de quem chama, Emanuel. Para uns é castigo. Para outros é salvação, eu engoli seco. Aquela palavra salvação me ardeu por dentro. Fazia tempo que ninguém me falava disso. Ele continuou, num tom que mais parecia lembrança do que explicação. 3 da manhã, estrada da Serra do Araripe, bem na curva da Gameleira. É lugar velho, carregado de promessa quebrada. Leva o nome certo, fala só uma vez. Se o vento parar, ela escuta. Ele puxou do bolso um pequeno pingente de ferro, gasto e meio enferrujado, com formato de meia-lua. Fica com isso. Quando chegar a hora, ele vai te avisar. Eu ri para quebrar o clima. Tu acredita mesmo nisso? Ele não respondeu. Olhou para o copo vazio e disse baixinho: acreditar não muda o que é real. Levantou, deixou o dinheiro em cima do balcão e foi embora sem olhar para trás. Fiquei ali olhando aquele pingente, pesado, frio. E pela primeira vez, pensei que talvez existisse um tipo de fé que nasce do desespero, não da esperança. Na volta para casa, o céu estava com um tom de cobre. O sol se punha devagar, pintando os telhados com luz laranja. A poeira subia e o ar cheirava a barro quente. As crianças brincavam de bola na rua e alguém escutava a calcinha preta num rádio alto. Eu andava devagar, com o pingente no bolso, sentindo ele esquentar contra minha perna como se tivesse vida própria. Cheguei em casa e encontrei Nádia varrendo o quintal.
o cabelo preso com uma fita azul. Ela me olhou rápido, meio cansada. "Trouxe pão?" perguntou. Eu neguei com a cabeça. Ela não reclamou, apenas disse: "Não some amanhã, tenho roupa para lavar cedo." Fui pro quarto, sentei na cama e o barulho do rádio da vizinha invadiu o silêncio. Falavam sobre política, inflação e o novo sucesso da novela A Indomada. Peguei o pingente e coloquei na mesa. A lâmpada piscou. Por um segundo, tive a impressão de que o ferro refletiu uma luz que não vinha de lugar nenhum. Respirei fundo. Senti um cheiro estranho, meio de ferro, meio de flor queimada. Bati na mesa e ri sozinho. Tô ficando doido. Mas a verdade é que quando a vida aperta, a gente acredita até no improvável. E naquela noite, o improvável parecia mais possível que Deus. Sentei na calçada para fumar e vi o céu do Crato pintado de estrelas. Pensei na estrada da Gameleira. Já tinha passado por lá muitas vezes carregando cimento, nunca notei nada de especial. Mas de repente parecia o centro do mundo. A vizinha Dona Rita passou com uma bacia de roupas na cabeça e gritou: "Emanuel, tu vai beber de novo, é?" Eu sorri e respondi: "Hoje não, Dona Rita. Tô guardando coragem para outra coisa." Ela riu e seguiu. Coragem era o que me faltava, mas alguma coisa dentro de mim dizia que a noite estava esperando. Na cama, Nádia já dormia. A respiração dela era tranquila e o ventilador fazia um barulho compassado, como um relógio de contagem regressiva. Tentei dormir, mas o sono vinha em ondas curtas, interrompido por sonhos confusos. Via a estrada, a lua e uma sombra de mulher me chamando. Acordei suando, o corpo tremendo, o pingente caído no chão. Peguei ele. Estava quente, muito quente. Abri a janela e o vento entrou, soprando a cortina como se me chamasse para fora. A rua estava vazia, só o som de um cachorro distante e o chiado do poste queimando. O relógio marcava 11h48. Deitei de novo, mas fiquei olhando para o teto, esperando alguma resposta que não vinha. Foi aí que o rádio ligou sozinho. A mesma rádio, a mesma frequência. Um locutor com voz cansada dizia: "A noite está pesada, minha gente. Cuidado com o que vocês chamam." Arrepiei da cabeça aos pés. Levantei, desliguei o rádio, mas a voz continuou por um instante, mesmo sem energia. "Ela escuta quem sofre calado." Foi o que ouvi. Depois, silêncio. Fiquei parado, o coração batendo no peito como martelo. No dia seguinte, fui trabalhar na reforma de uma escola em Juazeiro. Passei o dia quieto, pensando se devia jogar o pingente fora. No intervalo, sentei com os colegas para comer baião de 2 com carne de sol. Um deles, o Zé Carlos, brincou: "E aí, Emanuel, ainda tá rezando para santo que não responde?" Eu ri. Quase disse que agora tinha outro tipo de escuta me esperando, mas engoli. À tarde, quando voltei para casa, o céu estava cinza, prenúncio de chuva. Guardei o pingente debaixo do travesseiro, tentando esquecer. Só que esquecer é o mesmo que empurrar a tentação para debaixo do tapete. Ela continua ali. Antes de dormir, ouvi de novo a voz na minha cabeça, calma e feminina. 3 da manhã. Dessa vez, não parecia vinda de fora. Parecia nascer dentro de mim. Fiquei imóvel, sentindo o vento entrar pela janela e tocar meu rosto como uma promessa. A lâmpada piscou mais uma vez, e o pingente, em silêncio, brilhou como brasa fria. Entendi que não era mais sobre curiosidade. Era um chamado. E quando a gente é pobre de tudo, até o medo vira luxo. Deitei, mas dormi leve, o corpo pronto para acordar. E eu sabia que quando despertasse, a madrugada me esperaria. A madrugada sempre teve um peso diferente por aqui. O vento que sopra do Araripe nessa hora parece trazer os segredos de quem já se perdeu nas estradas do sertão. Eu acordei antes do galo cantar. O relógio velho da parede marcava 2h48 e o barulho dos grilos soava como se estivessem combinando alguma coisa. Levantei devagar para não acordar Nádia e vesti a calça jeans surrada, a camisa puída e as sandálias de couro. O pingente da meia-lua estava sobre a mesa, frio, mas quando o peguei, pareceu pulsar como um coração escondido.
Lá fora, o céu estava coberto por nuvens pesadas e a lua lutava para se mostrar inteira. A rua de terra parecia diferente, como se os postes tivessem ficado mais distantes uns dos outros. Peguei minha velha lanterna, que mal iluminava 2 passos à frente, e comecei a caminhar. O silêncio era tão grande que até meus pensamentos faziam barulho. Senti o cheiro de terra seca, misturado com o de gasolina, que vinha de algum caminhão distante. Cada passo soava como uma escolha sem volta. O caminho até a curva da gameleira era longo, uns 40 minutos a pé, mas eu não sentia cansaço. Parecia que o corpo andava sozinho. O pingente pendurado no pescoço balançava e de vez em quando soltava um som metálico leve, como se algo lá dentro vibrasse. De repente ouvi o uivo de um cachorro ao longe. O som ecoou de forma estranha, arrastada, e me arrepiou até a alma. Pensei em voltar, mas a curiosidade, ou talvez o desespero, me empurrou para frente. Enquanto andava, lembranças antigas voltavam sem pedir licença. O nascimento do meu filho, o dia em que vi a vida sumir dos olhos dele, o barulho do monitor parando no hospital. Aquele apito frio nunca saiu da minha cabeça. Eu falava com Deus e ele respondia com silêncio. Agora eu andava para encontrar alguém que talvez falasse demais. Era um risco, mas quem vive na beira do abismo aprende a fazer acordo com o vento. Quando cheguei perto da curva, a lua apareceu entre as nuvens e o chão brilhou com um tom avermelhado. Era o barro da região cor de sangue velho. O cheiro de mato queimado me invadiu o nariz. O coração batia forte, mas um tipo de calma estranha tomou conta de mim. Senti que, se voltasse agora, não seria mais o mesmo. A estrada se abria em 4 caminhos iguais, e no meio havia um pequeno espaço circular, coberto de pó e silêncio. Parei no centro. A lanterna falhou 3 vezes e apagou de vez. O vento cessou. Nenhum som, nem grilo, nem coruja, nem nada. Tudo pareceu prender a respiração junto comigo. Eu olhei para o pingente e o apertei na mão. Se tu é verdade, me escuta, murmurei. O ar ficou mais denso. Lilith, falei o nome. Só uma vez. Mas foi o suficiente para sentir o mundo tremer um pouquinho. De repente, uma ventania se levantou do nada. O pó da estrada subiu, girando ao meu redor. As folhas secas começaram a dançar como se fossem chamadas para um ritual. Um trovão estourou longe, mas o som pareceu sair debaixo da terra. O pingente esquentou na minha mão até quase me queimar. Joguei ele no chão e vi, entre as rachaduras do barro, uma pena escura emergir como se brotasse do inferno. O vento parou de novo, totalmente. O silêncio voltou, mas era outro tipo de silêncio. Pesado, vivo, cheio de olhos invisíveis. Peguei a pena com cuidado. Era maior que a palma da minha mão e brilhava como se tivesse sido feita de noite líquida. Quando a toquei, ouvi um sussurro leve, um som feminino, como se alguém falasse meu nome arrastando as sílabas. Emanuel. O suor escorreu pelas minhas costas. Olhei para trás e nada. Só o escuro. Falei de novo sem saber por quê. Lilith. Dessa vez a voz respondeu mais clara. Tô te ouvindo. O som vinha de todos os lados e de lugar nenhum. Meus joelhos amoleceram, mas o medo não venceu a curiosidade. Eu sentia algo vindo, algo que o ar parecia empurrar até mim. O céu clareou com um relâmpago e por um segundo achei ver uma silhueta feminina entre as árvores. Longos cabelos, o corpo esguio e uma presença que não parecia humana. Quando o clarão passou, ela sumiu. O trovão veio logo em seguida, quebrando o silêncio. Senti cheiro de ferro queimado no ar e junto um perfume doce de flor murcha. O chão sob meus pés tremia leve, como se respirasse. A pena, agora no meu bolso, parecia se mover sozinha. Pensei em correr, mas percebi que minhas pernas não obedeciam. Era como se a terra tivesse me prendido ali. E então ouvi de novo o sussurro: não corre. Eu ainda não cheguei. Um raio cortou o céu, iluminando tudo por um instante. As árvores se curvaram com o vento. A poeira subiu e o ar ficou frio de repente. Eu sentia o coração bater na garganta, mas não conseguia desviar o olhar do nada que crescia à minha frente. Uma sombra começou a se formar na estrada, contorno de mulher, mas sem corpo.
Apenas presença, cor escura contra o vento claro. O barulho dos grilos voltou, mas em ritmo diferente, como um tambor de fundo. A sensação era de estar sendo observado por 1000 olhos. A sombra se movia devagar e o ar cheirava a chuva e pecado. De dentro dela, uma luz vermelha fraca começou a pulsar, como um coração distante. A voz voltou mais próxima. Você chamou. Agora aguenta. Dei um passo para trás, tropecei e caí de joelhos. As mãos tremiam. A sombra se desfez com o vento e o ar voltou ao normal, mas algo dentro de mim tinha mudado. O pingente que estava no chão agora brilhava intensamente, limpo, como se tivesse sido forjado naquele momento. Peguei ele de novo. Estava frio. Parecia inofensivo, mas eu sabia que não era. Olhei para o céu. A lua finalmente apareceu inteira. Grande, pálida, imponente. E por um instante jurava que ela piscou para mim. Um arrepio me subiu pela espinha. Eu me levantei devagar, com as mãos sujas de terra, e comecei a caminhar de volta, sentindo o chão tremer sob os meus pés. A cada passo, parecia ouvir ecos de risadas femininas no vento. Fracas, distantes, zombeteiras. A poeira da estrada subia como se me acompanhasse, e a luz da lua me seguia até o limite da visão. Quando cheguei perto de casa, o pingente parou de brilhar, mas a pena ainda pulsava leve no meu bolso, quente, como se tivesse vida própria. Entrei sem fazer barulho. A casa estava mergulhada num silêncio estranho. Nádia dormia profundamente, o rosto sereno, alheia a tudo. Fiquei ali olhando para ela e senti uma culpa silenciosa. Sabia que algo tinha sido aberto e que não dava mais para fechar. Sentei na beira da cama, o pingente na mão, e percebi que a marca de ferrugem agora formava um novo desenho, uma pequena lua dentro de outra. Passei o dedo por cima e senti uma pontada, como se o metal me mordesse. Sangrou um pouco. O sangue escorreu até a borda e secou rápido, como se o ferro tivesse sede. Encostei o pingente na mesa e... Quando o fiz, ouvi de novo aquela voz doce e fria, sussurrando no fundo da mente. Agora você me pertence pela palavra. O vento entrou pela janela e apagou a vela que iluminava o quarto. No escuro, fiquei ali com o coração batendo como tambor de guerra, esperando o que viria depois. Porque algo me dizia que aquela noite não ia acabar sozinha. Dizem que o silêncio do sertão à noite é um aviso, não um descanso. Depois que falei o nome dela, a estrada inteira pareceu se curvar para escutar o que viria. O vento parou de vez, o ar ficou preso, e eu senti como se o mundo tivesse esquecido de respirar. A lua, por trás das nuvens, derramava uma luz pálida e tremida sobre a terra vermelha, e foi então que a vi. Primeiro, como uma sombra alongada, depois, como uma presença. Lilith não chegou andando. Ela simplesmente estava ali, de repente, como se o escuro tivesse decidido ter forma. Ela era linda, de um jeito impossível. Cabelos tão pretos que pareciam beber a luz, caindo até a cintura. Os olhos avermelhados pareciam 2 tições acesos dentro de uma calma perigosa. O vestido se movia como fumaça, e o ar em volta dela exalava um perfume que eu nunca tinha sentido. Uma mistura de flor de mulungu e ferro queimado, quente e doce, como pecado disfarçado de reza. Quando ela falou, o som não saiu de sua boca. Veio direto dentro da minha cabeça. Você me chamou, Emanuel. Eu quis responder, mas a voz sumiu na garganta. Ela deu um passo em minha direção e o chão não fez barulho. A poeira não subia sob os pés dela e até o vento parecia ter medo de encostar. Quem é você? Perguntei, mais para ouvir minha própria voz do que para obter resposta. Sou o que resta quando Deus não responde, ela disse sorrindo. E esse sorriso me fez querer ajoelhar e fugir ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro tremia, mas o medo, estranhamente, não era só medo. Era fascínio, curiosidade, desejo. Lilith inclinou a cabeça e se aproximou. Você tem dor, Emanuel? Eu sinto daqui. Ela te trouxe até mim. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam presas no chão, como se a terra tivesse virado cimento. O que você quer comigo? Perguntei. Ela sorriu de novo
com uma ternura que me desarmou. Nada que você não queira me dar. Um trovão ribombou tão perto que o chão vibrou. Ela ergueu a mão e por um segundo a chuva parou no ar, as gotas suspensas como cristais. Eu posso te dar o que o céu te negou, dinheiro, respeito, amor. Posso devolver tudo o que tiraram de ti. Só quero o que guardas, teu orgulho de homem injustiçado. Aquelas palavras doeram mais que um soco. Ela sabia da minha raiva, do rancor que eu alimentava debaixo da pele desde o dia em que enterrei meu filho e prometi nunca mais pedir ajuda para ninguém. Senti o coração disparar. E o que eu tenho que fazer? E perguntei num fio de voz. Ela abaixou o rosto, aproximando-se tanto que o ar ficou denso entre nós. Aceitar. Dei um passo para frente sem perceber. Lilith estendeu a mão. Fina, branca, com unhas longas e vermelhas que pareciam feitas de rubi. Mas há regras, disse. Tudo o que é dado tem data para voltar. Quando a lua repetir este céu, daqui a 3 anos, eu virei buscar o que é meu. Eu hesitei. 3 anos. Parecia uma eternidade para quem vivia um dia de cada vez. Ela notou a dúvida e sussurrou. O tempo é um preço barato para quem quer tudo. O jeito que ela falava fazia o impossível parecer fácil. E eu, com a alma cansada de perder, estendi a mão. O toque foi gelado, mas uma onda de calor atravessou meu corpo. Um lampejo de luz vermelha me cegou por um instante, e quando olhei, havia um símbolo no meu pulso. Uma pequena lua dentro de outra, como um selo de fogo. Agora está feito, ela disse, recuando um passo. O vento voltou de repente, levantando poeira e folhas. As gotas de chuva caíram todas de uma vez e o chão virou barro. Eu ainda segurava o pingente no peito e ele começou a brilhar, refletindo o mesmo tom escarlate do olhar dela. Daqui a 3 anos, Emanuel. Quando eu voltar, quero ver o que fiz de ti. E se eu não quiser mais? E perguntei tremendo. Ela soltou uma risada que não parecia humana, uma mistura de canto e lamento. Homem nenhum volta a ser o que era depois de me tocar. A voz dela me atravessou por dentro. Eu senti o corpo inteiro formigar. Por um momento, acreditei que estava sonhando, que tudo aquilo era coisa da minha cabeça faminta de esperança. Mas o sangue que escorria do símbolo no meu pulso dizia o contrário. A chuva engrossou, lavando a estrada. Lilith começou a se desfazer em meio à neblina. Nos veremos quando a lua repetir o céu, disse, e o som das palavras ecoou mesmo depois que ela sumiu. A última coisa que vi foi o balanço dos cabelos dela misturado à chuva e um raio riscando o horizonte como um corte no tempo. Fiquei ali, parado, com a camisa encharcada e o coração disparado, sem saber se ria, chorava ou corria. Toquei o pulso e o símbolo queimava levemente, quente como ferro de mar cargado. O pingente agora estava limpo, sem ferrugem, e refletia a lua com um brilho que parecia respirar. A pena que eu tinha achado no chão voou sozinha, caindo sobre minha cabeça antes de desaparecer no vento. Comecei a andar de volta. Cada passo soava como um eco distante. O mundo parecia diferente, mais nítido, mais vivo. As sombras das árvores tremulavam, como se me observassem, e por um instante tive a impressão de que ouvi uma voz leve, quase maternal, sussurrar no meu ouvido. Agora dorme, meu filho. Amanhã começa a tua sorte. Quando cheguei em casa, o céu já clareava. O cheiro de chuva misturava-se ao da terra quente. Entrei devagar para não acordar Nádia. Ela dormia com o rádio ligado baixinho, tocando primeiros erros. E eu fiquei ali parado, olhando para aquela cena comum e ao mesmo tempo tão distante. Tudo parecia igual, mas eu sabia que nada mais seria. Deitei na cama, mas não dormi. O símbolo do pulso pulsava como se tivesse vida própria. Tentei rezar e por instinto disse, Pai Nosso, mas as palavras travaram. O ar ficou mais denso e ouvi de novo a voz dela dentro da cabeça. Não precisa mais pedir nada para ele. Agora pede para mim. Olhei para a janela. A lua ainda brilhava e por um segundo achei ver o reflexo de um sorriso no vidro. Foi rápido, mas suficiente para entender. Aquele acordo não precisava de papel nem assinatura.
A promessa estava feita, e o inferno às vezes vem em forma de presente. Na manhã seguinte, o sol parecia outro. O mesmo sertão que ontem me engolia em calor e poeira, agora brilhava como se tivesse sido lavado. Acordei antes do canto do galo, e o corpo curiosamente não pesava. Nádia dormia, mas o rádio da sala estava ligado, sintonizado na rádio educadora do Cariri, que transmitia o noticiário local. O locutor anunciava, entre piadas e broncas, que uma nova construtora estava contratando operários em Juazeiro do Norte. A palavra contratando soou como um chamado. Eu, que andava há meses sem nada, senti o peito inflar. Levantei com uma energia que não sabia de onde vinha. Cheguei à obra antes mesmo do engenheiro. Falei com o encarregado, um homem chamado Seu Hélio, que olhou meu currículo improvisado e, sem me perguntar quase nada, disse: "Pode começar hoje?" Emanuel. A voz dele soou firme, mas distante, como se tivesse sido empurrada de outro lugar. Eu aceitei, claro, e naquele instante, quando peguei a pá e o cimento quente, senti uma onda de calor subir pelo braço, passando pelo símbolo no meu pulso, que ardeu por dentro, mas sem dor. Era como se o sangue tivesse lembrado de circular. Os dias seguintes viraram um vendaval de sorte. Fui promovido a encarregado de equipe em menos de uma semana. Seu Hélio dizia: "Tu trabalha ligeiro, parece que já sabe o que o cimento quer." E eu sorria. Eu sabia que o mérito não era meu, mas não dizia. O dinheiro começou a aparecer. Envelopes, bônus, gorjetas, oportunidades que simplesmente brotavam. Nádia não entendia, mas não reclamava. Compramos uma geladeira nova, uma televisão Philco de 20 polegadas, e ela chorou quando viu o reflexo dela na tela. A vida ganhou cor. Eu passei a andar de camisa limpa e sapato fechado, o que no sertão já é um símbolo de vitória. No bairro, o pessoal começou a comentar. "O Emanuel virou o homem da sorte", diziam. O programa Jornal do Cariri chegou a citar meu nome, elogiando o esforço e superação de um pedreiro do Crato que virou gerente em poucos meses. Eu ouvi aquela fala no rádio da cozinha e senti o estômago revirar. Não era orgulho, era um frio que vinha do fundo. As noites, no entanto, continuavam estranhas. A cada conquista, o vento parecia sussurrar mais alto. Às vezes, enquanto eu contava o dinheiro, o ar da casa mudava de cheiro, um perfume doce, igual ao da estrada. Nádia achava que era o sabão novo que ela comprara na feira, mas eu sabia. Era o mesmo perfume da flor de mulungu, o mesmo que senti quando Lilith me apareceu pela primeira vez. Teve uma noite em que acordei com o barulho da televisão ligada sozinha. Passava um show antigo de Fábio Júnior, e na tela as luzes piscavam sincronizadas com o pulsar do símbolo no meu pulso. Olhei para o relógio, 3h15 da manhã. O ar estava frio, e por um instante jurei ouvir a voz dela misturada à música, sussurrando junto ao refrão: "Tô te vendo, tô te vendo." Desliguei a TV, mas o som continuou dentro da minha cabeça até o amanhecer. Mesmo assim, eu não parava de prosperar. Comprei uma moto Honda 125, coisa que antes parecia sonho. O vento batendo no rosto me fazia sentir livre. Mas sempre que olhava o retrovisor, achava ver um vulto feminino atrás de mim, o cabelo esvoaçando, o olhar fixo no meu. Quando virava para conferir, não tinha nada, só o reflexo do céu. No trabalho, virei referência. Os colegas me chamavam de chefe, os patrões me elogiavam e até o dono da construtora, um homem que nunca descia do escritório, apertou minha mão um dia. Disse que eu tinha mão de obra abençoada. Quase ri. Se ele soubesse o tipo de bênção que eu carregava, não teria me tocado. Nádia, por outro lado, começou a se incomodar. "Tu tá diferente, Emanuel. Tua voz, teu olhar. Não parece mais tu." Eu fingia não ouvir. Dizia que era cansaço, que o trabalho me transformava. Mas por dentro eu sabia. Não era o trabalho, era ela, Lilith, me moldando de forma que nem eu conseguia perceber. As pequenas coincidências começaram a se multiplicar. Um cliente desistia de uma casa e, misteriosamente, me chamavam para um projeto melhor. Um bilhete de loteria, que eu nem lembrava de ter comprado, deu prêmio.
tudo vinha fácil demais. E no meio da alegria, uma culpa silenciosa crescia. Às vezes, eu me pegava rindo alto, sem motivo, e logo depois, o riso virava um arrepio. O símbolo no pulso nunca mais desapareceu. Nos dias de sol forte, ele ficava quase invisível, mas bastava o céu nublar que ele reacendia, pulsando leve, como se lembrasse: eu existo. Eu escondia com o relógio, mas às vezes, durante o banho, via a pele arder e borbulhar, como se algo quisesse sair dali. Nádia começou a acordar à noite, dizendo que ouvia passos no corredor. Tem mulher nessa casa, Emanuel. Eu negava, claro, mas um dia, quando o vento bateu na cortina, ela jurou ver uma silhueta. A gente brigou feio. Ela chorou e disse: tu vendeu tua paz para ter dinheiro, foi? Eu não respondi. A pior parte é que ela não estava errada. O tempo passou voando. No bairro, meu nome virava exemplo de superação. Fui convidado para dar entrevista na rádio local, mas recusei. Não queria ouvir minha própria voz mentindo sobre esforço e fé. No fundo, sabia que aquilo não era bênção. Era investimento. E quem investe cobra retorno. Às vezes, eu sonhava com Lilith. Ela vinha sentada na beira da cama, passando os dedos no meu rosto. Tá feliz, meu amor? Perguntava. E antes que eu respondesse, ela sumia, deixando o cheiro doce no ar. Eu acordava com a garganta seca, o corpo quente e o pressentimento de que a lua estava me observando lá fora. Um dia, durante o almoço no trabalho, seu Hélio me olhou com estranheza e disse: rapaz, tu não pisca mais direito, sabia? Teus olhos tão diferentes. Olhei no espelho do banheiro da obra e entendi o que ele quis dizer. Havia algo no meu olhar, um brilho avermelhado que não era reflexo do sol. Lavei o rosto, mas não saiu. Naquela noite tentei rezar. Fui até o quintal, olhei para o céu e disse: Senhor, se ainda me escuta. A frase morreu na boca. Uma ventania se ergueu do nada e apagou as velas que Nádia acendera no altar de barro. Um sussurro ecoou vindo do escuro. Para que pedir para quem nunca te respondeu? E o símbolo no pulso queimou, marcando como ferro. Mesmo com tudo isso, eu continuava avançando. Era como se cada vez que me afastava de Deus, uma nova porta se abria. Eu tinha tudo: dinheiro, status, respeito. Mas à noite, quando o barulho da cidade dormia, eu sentia que não estava sozinho. E o mais estranho de tudo é que essa presença me dava paz. Até que, certa madrugada, acordei de sobressalto. A lua cheia brilhava pela janela. E o rádio, sem estar ligado, começou a tocar uma melodia suave, antiga, de um piano distante. No pulso, o símbolo acendeu com um brilho escarlate. O som vinha de dentro de mim, e ali percebi que, de alguma forma, ela nunca tinha ido embora. Sorri no escuro, sem entender o porquê. Talvez por gratidão, talvez por medo. Mas o certo é que, naquela noite, adormeci com a sensação de que o preço já estava sendo cobrado. Só que eu ainda não sabia como. O dinheiro muda as pessoas, mas ninguém fala o quanto ele muda o silêncio dentro da gente. Depois que a fortuna entrou pela porta, a paz saiu pela janela. No começo, tudo parecia perfeito. O novo cargo, o respeito dos vizinhos, a moto brilhando no quintal. Mas logo percebi que o sucesso tinha um cheiro estranho, parecido com ferro queimado. Às vezes vinha do nada, principalmente à noite, e junto com ele um arrepio frio que me fazia lembrar o rosto dela. Eu tentava me convencer de que era impressão. Dizia para mim mesmo que era só o peso da responsabilidade. Mas havia algo maior, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado de sintonia. As pessoas começaram a me olhar diferente, e não era só admiração. Tinha medo nos olhos delas. O Zé Carlos, aquele colega da obra, passou a me evitar. Disse que minha presença dava um frio na espinha. Eu ri, mas por dentro entendi o recado. Eu já não era o mesmo. Aos poucos, pequenas coisas começaram a acontecer. Projetos que deviam dar errado davam certo. Contratos que estavam perdidos se resolviam milagrosamente. Eu fingia gratidão, mas no fundo sabia que não tinha nada de milagre ali. Cada vitória deixava um rastro invisível, um desentendimento, uma perda, uma mentira que eu precisava contar para manter as aparências. O preço vinha disfarçado de coincidência. Nádia começou a perceber.
Tu não é mais o homem que eu casei, Emanuel. Ela dizia isso chorando e eu respondia com silêncio. Não porque não me importasse, mas porque não sabia mais o que dizer. O amor, aquele sentimento que antes me movia, agora parecia um peso. Eu olhava para ela e via uma lembrança distante de mim mesmo, como se o casamento tivesse virado uma fotografia amarelada num porta-retrato. As noites se tornaram longas demais. Eu acordava sempre no mesmo horário, 3h10 da manhã. O relógio marcava o tempo como se zombasse. O símbolo no meu pulso queimava devagar, pulsando com o mesmo ritmo do meu coração. O som do vento lá fora lembrava uma risada abafada, e o perfume de flor de mulung enchia o quarto. Uma vez vi a cortina balançar mesmo sem vento. Achei que fosse sonho, até ouvir a voz dela doce e próxima. Você tá indo bem, meu amor. O medo se misturou com uma sensação de prazer que me deixava confuso. Eu não sabia mais se queria fugir ou continuar. No trabalho, os homens começaram a comentar que eu não piscava mais tanto, que meu olhar assustava. E eu percebia, às vezes, o reflexo no espelho. Os olhos levemente avermelhados, o rosto mais pálido, a expressão endurecida. O espelho era cruel e parecia sempre me mostrar uma versão de mim que eu não lembrava de ser. Com o tempo, Lilith começou a cobrar pequenas ações. Não aparecia mais em carne e forma, mas sua voz ecoava dentro da minha cabeça como uma intuição que eu não conseguia ignorar. Mente para ele, Emanuel. Só um pouquinho. É pro teu bem. E eu mentia. Não ajuda aquele rapaz, Emanuel. Ele precisa aprender. E eu negava ajuda. Cada vez que obedecia, algo bom acontecia logo depois. E quanto mais eu obedecia, mais longe eu ficava de quem eu era. A primeira vez que percebi a gravidade disso foi quando um operário caiu do andaime. Ele gritava por socorro e tudo o que eu fiz foi olhar. A voz dela sussurrou: não se envolve. Isso não é problema teu. E eu não me envolvi. Horas depois, recebi um bônus inesperado, uma promoção. No dia seguinte, o operário morreu no hospital. Passei a noite olhando para o teto, ouvindo a consciência bater na porta, mas ela já não tinha força para entrar. A casa começou a mudar de clima. O ar estava sempre frio, mesmo nos dias mais quentes. Nádia evitava ficar sozinha comigo. Teus olhos tão vazios, Emanuel. Ela dizia isso baixinho, quase num sussurro, como se falasse com uma sombra. E era isso mesmo que eu sentia. Uma sombra me habitando, andando comigo, falando por mim quando eu ficava calado. Comecei a beber para calar as vozes. A cachaça ardia, mas o silêncio que vinha depois era curto. Logo a risada voltava, ecoando no fundo da mente. Não bebe demais, meu amor. Tu ainda vai precisar de mim, lúcido. Ela falava isso e eu sentia o toque dela nos meus ombros, como uma brisa gelada. Às vezes, o espelho mostrava um reflexo duplo, o meu rosto e, atrás dele, o contorno dela sorrindo. Certa tarde, um padre novo foi na obra abençoar os funcionários. Quando passou perto de mim, o sino da igreja, que ficava ao lado, começou a tocar sozinho. O padre me olhou assustado e perguntou: "Tá tudo bem, filho?" Eu respondi que sim, mas o símbolo no pulso queimava tanto que precisei esconder a mão no bolso. Ele recuou um passo, sem saber porquê, e foi embora rápido. Desde aquele dia, nunca mais voltou. Eu tentava fingir normalidade. Ia à feira, cumprimentava os vizinhos, sorria. Mas as pessoas começaram a se afastar. Os cachorros latiam quando eu passava, as crianças paravam de brincar para me olhar. Uma senhora da rua murmurou: "A sombra dele anda sozinha." Eu ri alto para disfarçar, mas quando olhei para o chão, vi que minha sombra realmente se movia um segundo antes de mim. Aos domingos, eu e Nádia ainda íamos à casa da mãe dela, em Juazeiro. Mas até lá, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma vez, enquanto ela servia feijão verde e galinha caipira, o rádio tocou Admirável Gado Novo, e eu senti um arrepio tão forte que o garfo caiu da minha mão. A letra parecia zombar de mim. Vida de gado. Ri sem graça, mas por dentro eu sabia. Eu era o gado. Só não sabia quem era o vaqueiro.
Nádia parou de me chamar de meu bem. Agora era Emanuel, seco, direto, distante. Dormíamos na mesma cama, mas parecia que um abismo se abria entre nós. Teve uma noite em que ela tentou rezar em voz alta e o vento soprou forte, apagando as velas do altar. Ela me olhou com os olhos marejados e disse: Deus não entra mais nessa casa. Fiquei calado, mas a voz dentro de mim respondeu: nem precisa. O poder que eu sentia me dava prazer e culpa na mesma medida. Quando eu assinava um contrato novo, sentia o corpo vibrar, mas à noite o símbolo ardia, como se me lembrasse do preço. Uma vez, acordei com as paredes cobertas por pequenas marcas de mãos femininas, pequenas, como se tivessem sido impressas de dentro para fora. Nádia gritou. Eu limpei tudo com água benta. No outro dia, as marcas voltaram, só que maiores. Tentei fugir do assunto, fingir que nada daquilo acontecia. Mas a consciência começou a me corroer. Eu via as pessoas felizes e pensava que talvez a pobreza fosse menos cruel do que essa riqueza silenciosa. No fundo, sabia que não era dono de nada, nem do dinheiro, nem da minha alma, nem do meu próprio rosto. Uma madrugada, cansado, fui ao espelho do banheiro e olhei bem para mim. O que tu virou, Emanuel? Perguntei. E a voz dela respondeu de dentro do reflexo: o que sempre quis ser. Um homem que o mundo finalmente respeita. Toquei o vidro e senti o frio do outro lado, como se houvesse alguém ali. O reflexo sorriu, mas eu não. Aquele foi o dia em que percebi. Não era mais eu quem vivia. Era ela, através de mim. Lilith. Não precisava aparecer para me controlar. Eu já era o eco dela. E o mais assustador é que uma parte de mim gostava disso. O tempo correu feito rio depois da enchente. Quando percebi, já tinham se passado 3 anos desde aquela madrugada na estrada da Gameleira. 3 anos de bonança, de fartura, de respeito e de silêncio. Mas silêncio de verdade nunca é paz, é aviso. No fundo, eu sempre soube que ela voltaria. Só não sabia o dia, nem a forma. E quando aconteceu, foi tão natural quanto o pôr do sol no sertão. Bonito e assustador ao mesmo tempo. Era uma noite quente de 2001, no bairro Pimenta, onde eu tinha comprado uma casa nova. Azulejo claro, móveis caros, perfume de sucesso no ar. Nádia dormia no quarto de hóspedes há semanas. Nosso casamento já era só aparência. Eu, sentado na varanda, bebia uísque enquanto o rádio, desligado há horas, começou a chiar sozinho. O chiado virou música. Pra você guardei o amor, de Nando Reis. A voz suave preencheu o ar com uma melancolia que me quebrou por dentro. Tentei desligar o rádio, mas ele continuou tocando. Foi aí que percebi que o som não vinha do aparelho. Vinha da casa, das paredes, do chão, do ar. O símbolo no meu pulso começou a formigar, depois a arder. O gosto do uísque ficou metálico, amargo. E o vento que entrou pela porta trouxe um perfume conhecido. Flor de mulungu e ferro. Senti o corpo inteiro estremecer. Levantei cambaleando. O espelho grande da sala, aquele que eu tinha mandado trazer de Juazeiro, tremia como se houvesse vento só para ele. A luz piscava e o reflexo parecia me observar com atraso. Eu dizia, sou eu, mas a boca do reflexo demorava 1 segundo para repetir. Quando aproximei o rosto, vi os olhos dele, os meus, brilhando em vermelho, e atrás uma sombra feminina, parada, sorrindo. Tá na hora, Emanuel. A voz veio de dentro do espelho, calma e firme, como quem cumpre o combinado. 3 anos passam depressa, né? Tentei falar, mas o som não saiu. A sombra se aproximou e pude ver o contorno do rosto dela, a mesma beleza impossível da primeira noite. Eu vim buscar o que é meu. Tentei recuar, mas meus pés pareciam colados ao chão. Leva tudo, Lilith. O dinheiro, a casa, a moto. Só não leva meu nome. Ela deu um passo à frente, atravessando o vidro como se fosse fumaça. A temperatura caiu de repente e a chama das velas da sala se apagou. Teu nome? Ela riu.
Tu não entende. Teu nome é a única coisa que nunca foi tua. O som da risada dela ecoava dentro da casa, se multiplicando em vozes menores, como um coral invisível. O espelho se rachou de cima a baixo, e cada estilhaço refletia um pedaço diferente da minha vida. O menino que eu fui, o pai que perdi, o filho que morreu, o homem que vendia a alma por reconhecimento. Eu via tudo ao mesmo tempo, como se ela me obrigasse a olhar para mim mesmo de todos os ângulos. Senti o corpo ficar pesado. Por que agora? Eu ainda não tô pronto, implorei. Lilith girou a cabeça, como quem observa um inseto curioso. Tu nunca esteve, mas o relógio da tua vaidade chegou no fim. Estendeu a mão e o símbolo no meu pulso começou a sangrar. O sangue escorria devagar, formando um pequeno círculo no chão. Quando olhei, vi a lua vermelha desenhada de novo, viva, pulsando. Tu tá levando tudo de mim, gritei. Ela se aproximou, o rosto a poucos centímetros do meu, os olhos brilhando como brasas. Não, eu só tô levando o que é meu. Tu só pegou emprestado. Tentei tocar nela, mas o corpo dela era frio e leve, como se fosse feita de vento. Ainda assim, senti a pele arrepiante ao contato. As luzes da casa começaram a piscar em sequência e o som do rádio mudou. Agora era o locutor da rádio educadora do Cariri, repetindo uma frase sem parar. O contrato vence na hora certa. Era a voz do mesmo locutor de 3 anos atrás, sem tirar nem pôr. Aquilo me gelou por dentro. Eu percebia que o tempo não era mais linear ali dentro. Era um círculo, uma cobra mordendo o próprio rabo. Olhei em volta. Os móveis tremiam, os quadros caíam, o vidro estalava. Nádia apareceu na escada assustada. O que está acontecendo, Emanuel? Eu quis gritar para ela correr, mas Lilith estalou os dedos e o som da voz de Nádia se perdeu. Ela ficou paralisada, os olhos abertos, como se o tempo tivesse parado só para ela. Não se preocupa, disse Lilith. Ela não vai lembrar de nada. Por favor, me dá mais tempo, supliquei. Ela sorriu. Tempo é tudo o que eu te dei. Agora é minha vez. O chão começou a vibrar e as paredes ficaram vermelhas por dentro como se pulsassem. Eu caí de joelhos, segurando o pulso, o sangue escorrendo em gotas que pareciam brilhar. Tu tá me matando! Gritei. Não, Emanuel, ela respondeu. Tô te libertando da mentira de que tu ainda é dono de ti. O ar ficou rarefeito e senti o coração disparar. A cada batida, o símbolo no pulso acendia como uma lâmpada. De repente, tudo parou. O silêncio voltou, absoluto. Levantei devagar e percebi que Lilith não estava mais ali. Só o espelho, rachado, refletindo minha imagem distorcida. No reflexo, vi a sombra dela atrás de mim, ainda sorrindo. Fui até o rádio e chutei o aparelho com força. Ele caiu e se partiu, mas a voz continuou. Toda promessa tem retorno. Gritei, tampei os ouvidos, mas o som vinha de dentro da cabeça. Corri até o quintal, o vento soprando quente, as folhas girando no ar. Olhei para o céu. A lua cheia, idêntica à daquela primeira noite. E por um instante, o mundo pareceu suspenso de novo. Lá do alto, ouvi uma risada leve, como se ela estivesse se afastando. Nos vemos em breve, Emanuel. Depois só o barulho distante dos cachorros latindo. Entrei de novo em casa e encontrei Nádia caída no chão, desacordada, mas viva. Toquei o rosto dela e percebi que o sangue do meu pulso tinha parado de correr. No lugar, uma cicatriz escura, fria, como metal. Sentei na beira da cama, o corpo tremendo, e fiquei olhando para o espelho quebrado. As rachaduras formavam o desenho de uma lua, a mesma do meu pulso. Respirei fundo e entendi. Ela não queria me matar. Queria me lembrar. 3 anos haviam passado. E o inferno é só um acordo que nunca expira. Fiquei ali, imóvel, até o sol começar a nascer. O rádio estava em silêncio, o espelho quieto, mas dentro de mim o eco da voz dela continuava. E o pior de tudo é que parte de mim,
Ainda a amava. Depois daquela noite, a casa ficou muda. Não era o silêncio comum. Era aquele silêncio que parece esperar alguma coisa acontecer. Nadia acordou sem lembrar de nada. E isso me deu mais medo do que se lembrasse. Eu olhava para ela e via o vazio no olhar. Um apagão, como se um pedaço da alma tivesse sido arrancado. Foi quando entendi que Lilith não tinha ido embora. Ela só tinha mudado de lugar. Agora morava dentro das coisas, no ar, no tempo, nos olhos de quem eu amava. Durante dias andei sem rumo. Ia para a obra, fingia trabalhar, mas a cabeça não estava ali. O símbolo no meu pulso tinha virado uma cicatriz escura, fria. Mas de vez em quando ela esquentava, como brasa reacendendo. Eu sentia a presença dela o tempo todo, nos reflexos das janelas, no som do vento, até nas vozes das pessoas. Emanuel, tá tudo bem? E alguém perguntava, e eu ouvia por dentro. Tá não, mas eu tô aqui. Numa manhã, depois de uma noite sem dormir, fui à feira comprar pão e vi uma velha parada na esquina vendendo ervas. O cheiro de arruda e alecrim me puxou como imã. Ela me olhou firme, sem sorrir, e disse, tá carregado, homem. Tua sombra tá maior que tu. Fiquei sem reação. Quem é a senhora? Perguntei. Ela respondeu devagar, ajeitando o lenço na cabeça. Sou Celina, e tu precisa de reza, não de pão. O jeito que ela falou me travou. Era como se já me esperasse. Reza pra quê? Perguntei, tentando disfarçar o medo. Pra cortar o fio que tu amarrou na encruzilhada errada, respondeu. O sangue gelou. Eu não tinha dito nada, mas ela sabia. Vai hoje à tardinha. Minha casa é na subida do Alto da Penha. Traz só o que é teu e o que te prende. Passei o dia inquieto. O sol parecia não querer descer nunca. Quando o céu começou a se tingir de laranja, peguei o pingente, o lenço de Nádia e fui. A casa de Dona Celina era pequena, de muro baixo e paredes descascadas, mas o ar ao redor dela era diferente. Pesado, cheio de cheiro de erva queimada e café passado. Do lado de dentro, o som de um ventilador barulhento misturava-se com orações em voz baixa. Ela me mandou sentar. Tu mexeu com nome antigo, homem. Nome que não se chama, se escuta. Sentei, com o coração apertado. Eu só queria mudar de vida, respondi. Ela me olhou, os olhos fundos, e disse, e conseguiu. Agora tem que pagar pelo troco. Fez o sinal da cruz e começou a preparar as coisas sobre a mesa. Vela branca, sal grosso, uma bacia com água e um pano bordado com letras que não entendi. O som das palavras dela era quase um canto. Tudo que é dado sem merecer volta para quem pede sem pensar. Enquanto falava, acendia a vela e jogava sal no chão. O fogo tremeluzia e o cheiro de arruda subiu, invadindo o ar. Tu vai ter que devolver o que ganhou. Vai ter que soltar a vaidade. As palavras bateram como marteladas. E se eu não conseguir? Perguntei. Ela respondeu seca. Então nem tua alma vai querer ficar contigo. Fiquei calado. A vela queimava firme e o fogo refletia no símbolo do meu pulso, que começou a brilhar fraquinho. Dona Celina notou e se aproximou. É ela, né? A mulher da lua. Concordei com a cabeça. Ela respirou fundo e murmurou. Lilith gosta de homem ferido. Ela cheira tua dor de longe. Por isso veio. Pegou uma garrafa de vidro e despejou água sobre o meu braço. O símbolo chiou, soltando fumaça. Isso é o primeiro passo. Tu precisa ir onde chamou, entregar o que não é teu e pedir para tua sombra se apartar. Ela me deu o lenço bordado. Quando o vento soprar, tu vai saber que ela chegou. E se eu morrer lá? E perguntei. Melhor morrer limpo do que viver preso, respondeu sem pestanejar. Depois me entregou um saquinho de pano com sal grosso e um galho de arruda. Isso aqui é para lembrar que ainda tem santo te olhando. Saí de lá com o corpo leve e a alma em pedaços. O caminho de volta parecia outro. O céu do Crato já estava coberto de nuvens e o ar cheirava a chuva. Nádia me esperava na porta. Onde tu foi? Perguntou desconfiada. Resolver uma dívida, respondi. Ela suspirou e disse, tomara que seja com gente e não com o que te olha à noite. À noite, o sono não veio. O símbolo no pulso brilhava como se soubesse o que eu ia fazer.
A voz dela ecoava baixinho. Não vai adiantar correr, Emanuel. E mesmo assim eu já tinha decidido. Ia voltar para onde tudo começou, para aquela estrada de terra vermelha que agora me chamava de novo. Antes de sair, olhei Nádia dormindo e senti vontade de chorar. O ventilador fazia um som repetido, quase como uma contagem. Peguei o lenço bordado, o sal grosso e a vela branca. O vento soprou forte pela janela, apagando a luz do quarto. Entendi o sinal. Era a hora. O caminho até a encruzilhada parecia mais curto dessa vez, mas o medo fazia cada passo parecer pesado. No bolso, o lenço esquentava. O cheiro de arruda misturado ao da terra molhada me lembrava que ainda existia um fio de fé tentando me segurar. Dona Celina tinha dito, leva a tua vergonha. E era exatamente isso que eu carregava. Vergonha de ter vendido a alma por um pouco de status. Vergonha de ter deixado a dor me fazer cego. Enquanto andava, olhei para o céu e murmurei o nome de Deus pela primeira vez em anos. A resposta veio num trovão distante, mas dessa vez o som não me assustou. Quando cheguei à curva da gameleira, o vento se levantou de novo. A lua apareceu entre as nuvens e a estrada brilhou como ferro polido. Tirei o lenço do bolso e o amarrei na mão. A vela branca tremia, mas não apagava. E foi ali, no meio daquele silêncio cortante, que entendi que o medo não era mais inimigo, era guia. Fechei os olhos e respirei fundo. O perfume de flor de mulungu veio forte, doce e ardido, e junto com ele, a sensação de que alguém me observava de muito perto. O vento soprou no ouvido, trazendo uma voz que eu já conhecia bem. Tu voltou, meu amor. Abri os olhos e vi que o fogo da vela iluminava. A poeira se ergueu, girando em volta de mim, e a noite pareceu respirar. Era ela, Lilith. E a dívida finalmente tinha hora para ser cobrada. A lua estava inteira, redonda, iluminando a estrada de barro como se fosse dia. O vento soprava com força, mas sem direção, e cada rajada trazia um sussurro que eu reconhecia. O corpo tremia, não de frio, mas de consciência. Eu sabia que aquela seria a última vez que pisaria ali, na curva da gameleira, o mesmo lugar onde tudo começou. A vela branca tremia na minha mão, e o lenço bordado da rezadeira parecia vivo, balançando por vontade própria. O cheiro de flor de mulungu e ferro queimado voltou forte, denso, quase sufocante. Fechei os olhos e fiz o sinal da cruz, com a mão tremendo. Foi inútil. O vento parou, a vela apagou e o silêncio voltou a pesar. Quando abri os olhos, ela estava lá, Lilith, no mesmo ponto onde a terra se encontrava com a escuridão. Os cabelos dela dançavam sem vento e os olhos vermelhos e serenos me atravessaram como faca quente. Voltou, Emanuel, disse sorrindo com ternura. Eu sabia que sentiria saudade. Minha vontade era correr, mas o corpo não se mexia. A voz dela prendia, envolvia, encantava. Eu vim para acabar com isso, murmurei, tentando parecer firme. Para acabar? Ela riu. Tu acha que pode acabar com o que faz parte de ti? Deu um passo à frente e o chão estalou. A luz da lua refletiu no rosto dela, perfeito e impossível. Tu me chamou, tu me qui? Agora quer se livrar como se eu fosse praga. Eu sou o eco do que tu pediu. Fiquei em silêncio. Parte de mim ainda a admirava. Tudo que eu pedi foi uma chance, respondi, a voz embargada. E eu te dei, disse ela, se aproximando mais. Te dei tudo o que Deus te negou. Só esqueci de te ensinar o preço da tua pressa. O vento voltou a soprar, levantando a poeira, e senti a terra vibrar debaixo dos meus pés. O pingente da meia-lua, que estava no meu bolso, começou a brilhar. Eu quero devolver tudo, falei, quase implorando. Lilith parou. O sorriso sumiu. Não tem devolução para o que já virou parte da tua alma, Emanuel. Mas tu pode trocar. Ela ergueu a mão, e entre os dedos apareceu a pena escura que eu tinha enterrado no coração da estrada. Troca tua dor por esquecimento. Troca tua culpa por poder. Troca tua fé por paz. A voz dela era mel e veneno. Não quero mais nada teu, gritei. Quero só que tu me esqueça. Ela me olhou com tristeza sincera. Mas eu nunca esqueço o que amo. Deu mais um passo e o chão pareceu sugar o som. Tu acha que Deus vai te ouvir agora?
Depois de tanto tempo calado, fechei os olhos e por um instante vi o rosto de Nádia, vi o olhar da velha Celina, vi o sorriso do meu filho no berço. Lembranças que pareciam apagadas voltaram como luz acesa. Abri os olhos e respondi: talvez ele não me escute, mas talvez ainda me veja. A expressão de Lilith mudou. Por um segundo percebi raiva. A poeira levantou em volta, formando redemoinhos. O lenço bordado da rezadeira começou a brilhar em minha mão e o ar cheirou a sal e arruda. Isso não vai te salvar, ela disse avançando. Teu nome já está gravado. Ergui o lenço e o pingente juntos, como quem segura uma cruz. Se ele não me quer, então me queima. Mas não me leva. O vento rugiu. A lua ficou vermelha e o chão se abriu em rachaduras pequenas. O som parecia vir do fundo da terra, um lamento, um grito, uma prece. Lilith parou a poucos metros de mim. Os olhos dela agora choravam fogo. Tu é o primeiro que tenta me negar depois de aceitar, disse com voz trêmula. E por isso eu te admiro. Mas o que é meu ainda me pertence. Ela ergueu a mão e o símbolo do meu pulso começou a brilhar intensamente. A dor foi insuportável. Cai de joelhos. O chão girava e o sangue pulsava como fogo líquido. De repente ouvi outra voz, suave, distante, mas humana. Era a de Dona Celina, ecoando como se viesse do vento. A alma que se arrepende ainda tem caminho. Gritei com força, mesmo sem fôlego. Eu me arrependo. O símbolo queimou mais forte, depois esfriou. O brilho no pulso começou a se apagar lentamente, até virar só uma mancha pálida. Lilith recuou, surpresa. Tu não sabe o que fez. A voz dela tremia e pela primeira vez vi medo nos olhos dela. Tu abriu o fio da tua fé e quando o homem volta a crer, até o inferno se cala. O vento soprou de novo, dessa vez frio, limpo, e a poeira se dissipou. Ela começou a se desfazer, como fumaça levada pelo ar. A gente ainda vai se ver, Emanuel, sussurrou, com uma voz que misturava ódio e ternura. Toda vez que tu tiver raiva de Deus, eu volto. E desapareceu. Fiquei ajoelhado, o peito arfando, o lenço ainda na mão, agora manchado de sangue. A vela apagada, o pingente frio. O céu clareava devagar, e o som dos primeiros galos começou a romper o silêncio. Chorei como criança, sem vergonha, sem nome, sem medo. Quando olhei para a estrada, vi algo brilhando no chão. Era a pena escura, intacta, como se me esperasse. Peguei, olhei para ela e percebi que, mesmo livre, ainda havia algo dela em mim. Uma marca que não se apaga, só se aprende a carregar. Levantei devagar, as pernas trôpegas, e comecei a caminhar de volta para casa. Atrás de mim, o vento ainda sussurrava meu nome, mas agora não soava como ameaça. Soava como lembrança. E eu sabia que, de um jeito ou de outro, Lilith nunca desapareceria completamente. Ela viveria em cada dúvida, em cada silêncio onde Deus não responde. Os dias seguintes pareceram sonhados, como se a vida tivesse apertado o botão de pausa. O sol do Crato voltou a nascer amarelo. A poeira voltou a subir pelas estradas e eu voltei a andar devagar, sem destino. A casa onde morei com Nádia agora parecia grande demais. Ela me olhava diferente. Não com medo, nem com amor, mas com a cautela de quem encara alguém que voltou do impossível. Nunca mais falamos do que aconteceu. Alguns silêncios não precisam de explicação. Vendi a moto, o carro, as roupas caras e fiquei só com o básico. Abri uma pequena barraca na feira do centro, vendendo cocada e garapa. No começo, o povo ria. O engenheiro da construtora virou doceiro? Eu ria junto. O dinheiro não me importava mais. O que eu queria era ouvir gente, barulho, vida. Qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda existia. O rádio da barraca tocava a Calcinha Preta. E eu cantava junto, meio desafinado, enquanto o cheiro de coco queimado enchia o ar. O som da feira, o grito dos vendedores, o choro das crianças, tudo parecia mais bonito, mais verdadeiro. Pela primeira vez, o barulho não me incomodava. Ele me salvava do silêncio. De vez em quando aparecia alguém pedindo conselho. Diziam: Emanuel, tu que venceu na vida, me dá um caminho. Eu respondia simples: o único caminho bom é aquele que não custa tua alma. Eles riam,
achando que era brincadeira. Mas eu falava sério. A gente aprende tarde que o inferno não tem cheiro de enxofre, tem cheiro de oportunidade fácil. Uma tarde, apareceu um rapaz novo na feira, chamava-se Juan. Olhar curioso, fala ligeira. Parou na minha barraca, comprou 2 cocadas e ficou me observando. O senhor é o homem que dizem que viu coisa que não devia. Eu gelei por dentro, mas disfarcei com um sorriso. O povo inventa demais, rapaz. O que eu vi foi a vida mesmo. Ele riu, mas não pareceu acreditar. Juan começou a voltar todos os dias. Ajudava a arrumar a barraca, aprendia rápido a fazer a cauda e gostava de ouvir minhas histórias. Uma manhã, me trouxe um presente, um pequeno frasco de vidro com uma pena preta dentro. Achei perto da estrada, lá na gameleira, disse. Meu corpo inteiro arrepiou. Peguei o frasco devagar. Era idêntica àquela que eu tinha deixado para trás. Bonita, né? Ele falou. Eu só respondi, demais. Guardei o frasco num pote de vidro na prateleira, junto com o terço que Dona Celina me deu antes de morrer. Às vezes, olhava para os dois e achava curioso que a fé e o medo ocupassem o mesmo espaço sem brigar. O mundo é assim. A luz e a sombra dividem a mesma mesa, só mudam de cadeira conforme a hora. Nádia me ajudava nas vendas, em silêncio. Já não éramos casal, mas tínhamos virado companhia. Às vezes, ela me olhava e dizia, tu anda mais leve, Emanuel. Eu respondia, é porque parei de carregar o que não era meu. E era verdade. Desde aquela noite, nunca mais ouvi a voz dela, de Lilith. Só o eco distante, às vezes, no vento da madrugada. Aos domingos, ia à missa de manhã cedo, na igreja de São Francisco. O padre novo falava bonito, com aquele sotaque arrastado do interior. Quando a música começava, eu fechava os olhos e deixava as palavras me lavar, mesmo sem entender tudo. Não era mais sobre religião, era sobre silêncio, aquele silêncio bom que não pesa. Mas vez ou outra, o passado dava sinal. Um dia, uma mulher entrou na barraca para comprar doce. Usava um vestido vermelho e o perfume dela era o mesmo de antes, flor de mulungu e ferro. Ela me olhou fundo, sorriu e disse, o senhor vende a alma por quanto? Eu congelei. Quando levantei os olhos, ela já tinha sumido. Só o lenço vermelho dela ficou caído no chão. Naquela noite, dormi mal. O sonho foi pesado. Eu estava na estrada de novo e Lilith me chamava com voz triste, pedindo para eu não esquecê-la. Acordei suando, o peito doendo e o lenço ainda estava no quarto, dobrado sobre a mesa. O símbolo no pulso formigava leve, como se lembrasse que certas marcas não somem, só dormem. No outro dia, Juan apareceu diferente. Tinha um brilho nos olhos que eu reconheci, o mesmo que vi em mim há 3 anos. Tô cansado dessa vida, seu Emanuel. O senhor acredita que tem como mudar o destino? Eu engoli seco. Tem, Juan, mas o preço nunca vem no boleto. Vem no peito. Ele riu, achando graça e foi embora. Eu fiquei olhando com um pressentimento ruim batendo dentro do peito. As semanas passaram e a pena no vidro começou a mudar de cor, de preto para um tom avermelhado, como se queimasse por dentro. Achei que era imaginação, mas o cheiro doce voltou a encher a barraca. Um vento quente soprou e o vidro estalou, rachando levemente. Na feira, as notícias começaram a correr. Um rapaz do bairro Pimenta tinha sido visto de madrugada, parado na estrada da gameleira, chamando por alguém. Quando disseram o nome, senti o chão sumir. Juan. Fui até lá no mesmo dia. O chão estava marcado com pegadas e uma lua desenhada na poeira. No meio, uma pena escura brilhava. Peguei a pena, o coração disparado. O vento soprou forte e por um instante ouvi de novo aquela risada leve, feminina, familiar. Te falei que a gente ia se ver, Emanuel. Gritei o nome de Deus, mas o eco que veio foi outro. O eco da minha própria voz, misturada com a dela. Voltei para casa andando, a noite inteira, sem olhar para trás. No pulso, o símbolo acendeu pela primeira vez em meses, fraco mas vivo. Entendi ali que o inferno não some. Ele muda de endereço. E às vezes, o que a gente chama de libertação é só um novo tipo de vigília. Hoje,
Quando o sol se põe e a feira esvazia, fico olhando o horizonte da Serra do Araripe e penso que talvez a fé e o medo sejam vizinhos. Um me empurra para frente, o outro me impede de cair. No fim, aprendi que a salvação não é esquecer o que fiz, mas lembrar para nunca repetir. E quando o vento sopra do sul, trazendo aquele perfume doce que só ela tinha, eu fecho os olhos. Aperto o terço e digo para mim mesmo, eu não pertenço mais a ti. Mas, lá no fundo, no silêncio entre um pensamento e outro, eu ainda ouço o sussurro dela respondendo, veremos, Emanuel, veremos.